Olá, meus queridos amigos e irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Certamente você já recebeu um vídeo de convocação do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, convocando cada cristão, todo aquele que tem fé, para um dia de jejum nacional, um dia de jejum pelo Brasil, que será realizado nesse domingo, dia 5 de abril. Os irmãos que frequentam a EBD, teve um tempo desse atrás, recentemente, eu falei justamente sobre esse tema, sobre o jejum, trazendo alguns textos bíblicos para a gente refletir lá na escola bíblica. E então eu quero dizer para você, membro da Igreja Batista em Portinho, que você não está obrigado a aderir à campanha do jejum em si. Porém, como eu já tenho falado em alguns vídeos que eu postei dias atrás, a oração é obrigação nossa, é um dever do cristão. Então, mesmo que você não faça o jejum, você deve sim orar pelo seu país, continuar orando em favor do Brasil, do presidente, de toda a nossa liderança, e que você possa orar pelo mundo. Oração é um dever do cristão, portanto, permaneça em oração. O jejum, portanto, você não precisa aderir, alguns nem podem por questões de saúde, mas se você quiser aderir à campanha do jejum, eu gostaria também de deixar alguns textos aqui da Palavra do Senhor, para que você faça isso de maneira consciente. Amém? No Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versículos 16 a 18, Jesus fala sobre a maneira de jejuar, a maneira que o povo deveria jejuar. Ele diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê no secreto. E seu Pai que vê no secreto o recompensará. Nessa passagem, Jesus não está condenando a prática do jejum em si, e sim a hipocrisia de alguns religiosos da época, principalmente alguns judeus. Então, inclusive os judeus, segundo a lei de Moisés, eles tinham um dia específico, instituído para a celebração do jejum, para a prática do jejum. Eles tinham que jejuar pelo menos uma vez no ano. Essa instituição ficou conhecida, esse dia ficou conhecido como o dia da expiação, que mais tarde ficou conhecido como o dia do jejum. Lá em Levítico 23, 27, diz assim: o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. E lá em Jeremias 36, 6, diz assim: por isso vá ao templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu lhe ditei, as quais você escreveu. Você também as levará a todo o povo de Judá que vem de suas cidades. Então, aqui veio a instituição. Para o povo da antiga aliança, o jejum era a instituição. Pelo menos um dia no ano, no dia da expiação, no dia do jejum, era obrigatório a prática do jejum. Já os discípulos de Jesus, quando caminhavam com o Senhor Jesus, eles não tinham o hábito de jejuar. E Jesus foi até certa vez questionado a esse respeito. Por que os seus discípulos não jejuavam? O texto se encontra lá em Mateus 9, Mateus capítulo 9, versículo 14 a 17. Diz assim: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha,
porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então, em primeiro lugar, Jesus nos recorda que durante a aliança, a antiga aliança, durante o Velho Testamento, a prática do jejum simbolizava a espera do esposo, a espera do noivo. E ele, porque é dele, é de Cristo Jesus, que a humanidade verdadeiramente tem fome e tem sede. Então, um dos simbolismos do jejum na prática da velha aliança, da antiga aliança, era justamente essa expectativa pelo noivo, da qual a humanidade tem fome e sede. Como o próprio Senhor Jesus declara lá em João, Evangelho de João 6, versículos 35 e 55, que diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Então, aqui em Mateus, o texto que nós lemos de Mateus, capítulo 9, dos versos 14 a 17, quando fala da veste velha e do odre velho, simboliza justamente a antiga aliança, enquanto que o remendo de pano novo e o vinho novo simboliza a nova aliança no sangue de Cristo. E esses dias que Jesus fala de dias virão que seria tirado o noivo. Esses dias são justamente os dias que os discípulos teriam que jejuar, que seria justamente o período de tempo entre a sua ascensão ao céu e a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, houve, mesmo depois que Jesus andou com seus discípulos, dias em que os discípulos ficaram sem um noivo, ou seja, sem a companhia de Jesus. Então, a gente vai ver aqui qual foi a instrução de Jesus para esses dias. Evangelho de Lucas, capítulo 24, diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para os céus. E então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Então, enquanto Jesus, naquele período que Jesus ascendeu aos céus, até que do alto viria o outro Consolador, ou seja, o Espírito Santo, o povo, ou seja, os seus discípulos, teriam que jejuar, à espera, na expectativa do outro Consolador. Mas Jesus tinha prometido esse Consolador. Lá em João 14, 16 diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus também prometeu que ele mesmo estaria sempre conosco. Está lá na grande comissão, Mateus 28, 19 e 20, quando ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, Jesus está conosco, o noivo está conosco, está presente conosco na pessoa do Espírito Santo. Porém, dois textos bíblicos confundem muito a cabeça de alguns irmãos, pois parecem dar a ideia da necessidade do jejum. São eles. O primeiro texto é Marcos 9, 29, que diz assim: Jesus respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. E em Mateus 17, 19 a 21, diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo?
E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Então eu quero que você observe que nessas passagens, se você tiver aí com a sua Bíblia Almeida, revista e corrigida ou revista e atualizada, você vai observar que nessas passagens de Marcos 9, 29, Mateus 17, 19 a 21, a palavra jejum, ou a frase onde encontra-se a palavra jejum, encontra-se entre colchetes, entre colchetes, pois não se encontra nos melhores manuscritos, ou seja, isso não encontra nos textos originais, essa palavra jejum, sendo provavelmente um acréscimo de um copista da antiguidade, provavelmente um copista judeu que valorizava muito a prática do jejum, acrescentou essa palavra aí, já que o jejum estava muito ligado à oração, então isso aí é um acréscimo, mas não consta nos melhores manuscritos originais. O Evangelho de Lucas, por exemplo, que fala da mesma passagem, o Evangelho de Lucas 9, 37 e 43, não fala sobre a questão do jejum, pois o foco desta passagem, tanto nos três evangelhos sinóticos, o foco dessa passagem é a incredulidade, é a falta de fé. Os discípulos não puderam expelir o demônio, trazendo a cura do jovem, foi por falta de fé e não por falta do jejum em si. Eles não conseguiram porque lhes faltou fé, faltou fé para os discípulos e não porque eles não tinham o hábito ou a prática do jejum cotidiano. Porém, se alguém diz que gosta e acha a prática da antiga aliança, essa prática da antiga aliança e te faz se sentir bem, te faz ficar mais próximo de Deus, nós respeitamos, não há problema algum em se praticar o jejum. Inclusive o apóstolo Paulo nos aconselha a sermos pacientes, a nem entrar em assuntos controvertidos. Lá na epístola de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 14, do 1 ao 6, tem uma passagem que Paulo aconselha sobre isso. Ele diz assim, Romanos 14, do 1 ao 6, aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? E para o seu Senhor, é para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. Aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Ou seja, nós não estamos aqui para julgar quem tem o hábito e a prática do jejum, ou separação de dia sagrado. Não, isso aí fica na consciência, como disse o próprio apóstolo Paulo aqui, de cada um, e o Senhor há de aceitar a oração e a adoração de cada um. O importante é que tudo que a gente faça tem que ser para a glória de Deus, como Paulo também nos orienta lá na sua carta, primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 10, 31. Ele diz assim, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O importante é que Deus seja glorificado através da sua vida. Portanto, se decidirem jejuar, jejuem para a glória de Deus. Lembrando que o mais importante no período de jejum são as orações feitas com fé.
Isso é que é o mais importante, não é nem tanto o fato de se abster de alimentos, e sim as orações que são feitas com fé. Amém? Filipenses 4:6, Paulo fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, o importante é que você apresente, né, nesse dia, as suas súplicas, as suas orações, dando graças, né, e apresentem os seus pedidos a Deus através das suas orações. Amém? E Tiago, o apóstolo Tiago, em sua carta, no capítulo 5, versículo 15, 5,15, diz assim: a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então, a oração da fé curará o doente. A oração da fé pode transformar um país. A oração da fé, a fé em Deus, feita em nome de Jesus, pode muito em seus efeitos. A oração de um justo. Agora imagina a oração de toda uma nação em favor do nosso país. De qualquer forma, eu quero dizer para você que essa atitude do nosso presidente foi muito louvável, né? Mesmo ele não tendo uma igreja, né? Não se diz propriamente de uma igreja evangélica, mas ele tem fé, ele tem demonstrado fé em Deus. Isso é muito importante, né, para um chefe de Estado-nação. Né? Isso é inédito no nosso país, né, no nosso Brasil. Um presidente que busca a Deus. Né? Como diz a palavra, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, estamos felizes com essa iniciativa do nosso presidente em buscar, em clamar a Deus. Então, que você possa, sim, durante esse dia, fazer as suas orações, as suas súplicas, apresentem a Deus, né, as suas petições, fazendo as suas orações com toda a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus assim te abençoe. Tenha um dia poderosamente e ricamente abençoado em nome de Jesus.